de que quem consegue raciocinar com clareza, possuindo milhares de neurônios sadios e ativos, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho, ao contrário dessa malta paulo freireana de cérebro embotado e QI 83, sabe perfeitamente que o comunismo não é um grande ideal que se perverteu. O comunismo é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. Hoje, 20 de fevereiro de 2026, é o dia do cuidador, o dia do cachimbo, o dia da torta de cereja, o dia nacional do muffin, o dia mundial da justiça social, o dia nacional de combate às drogas e alcoolismo, o dia de Tácita, deusa grega do silêncio e da virtude, e o dia internacional em memória das vítimas dos desastres aéreos e suas famílias. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro descendo, bolsa de valores e Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A Gazeta Brasil informa que o venério PGR Paulo Blenu se manifestou contra a prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro. No parecer, o sifilítico afirmou que não há elementos que justifiquem a concessão do benefício. Segundo Blenu, a jurisprudência do Sindicato do Crime Organizado prevê prisão domiciliar apenas em situações em que o tratamento médico indispensável não possa ser ofertado na unidade de custódia, o que, de acordo com ele, não se aplica ao caso. A decisão final sobre o pedido caberá ao satânico psicopata golpista, que, como se sabe, já tem as mãos sujas de sangue. O vigarista descondenado que foi passar férias na Índia cancelou a participação dele num evento organizado pelo Fazendão em uma cúpula de inteligência artificial. O atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, imagine você, faria o discurso principal em um debate a respeito da perspectiva brasileira sobre o futuro da inteligência artificial. A desculpa arranjada pelo Planalto foi de que houve um atraso na entrevista para a televisão indiana. Mas, vamos e venhamos, é o caso de se pensar: como é que um corno, ladrão e analfabeto pode participar de um evento sobre IA, inteligência artificial, se ele não passa de um JN, um jumento natural? O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, expôs a quadrilha criminosa que deu origem a toda essa encrenca do bando master. Como você poderá ver no vídeo a seguir, é bandidagem de alto nível. Esse é um caso bem complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais, e ato contínuo o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação, e o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia, se espalha pelo Brasil, né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados.
E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. O estúdio Quinto Elemento entra ainda mais fundo nessa bandidagem para você ter uma ideia de como a corrupção está enraizada no fazendão, de alto a baixo, sufocando todo cidadão de bem. Olha só para isso aqui. Era para ser orgulho da Bahia. Supermercado do povo com preço baixo, cesta básica barata, crédito fácil para o servidor. Chegou a ter 300 lojas. Sonho de ajudar a população, até virar um pesadelo completo. Em 2018, o Rui Costa, do PT, privatizou a empresa da Cesta do Povo. Vendeu por míseros 15 milhões de reais. A empresa valia uns 600 milhões no auge. Quem comprou? Uma empresa de fachada, com capital de só 500 reais. Coincidência? Claro que não. 2 semanas depois, saiu um decreto do governo. O servidor pode comprometer até 75% do salário com o Cred Cesta. 75%. O cartão chegava na casa de todo mundo, sem pedir, sem explicar. Muita gente nem sabia que estava endividada. O que era para ser comida no prato virou uma máquina de empréstimo consignado. O cartão foi parar nas mãos de empresários ligados ao PT da Bahia. Depois virou Banco Master, com exclusividade. Quanta coincidência. E onde estão os caras por trás disso? Um virou ministro da Casa Civil, outro é líder do governo no Senado. Eles privatizam o lucro e jogam prejuízo nas costas do povo. Na cara dura, com caneta, decreto e conivência. Enquanto isso, a indicação de Bessias ao Sindicato do Crime Organizado completa 3 meses sem formalização. Após o risco de rejeição no Senado, a nomeação segue travada por escolha do Pichuleco. A vaga aberta deixou mais de 900 processos sob relatoria provisória.
E por falar no covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes, o que é que foi que aconteceu com a derrubada do veto da dosimetria assim que os congressistas, entre aspas, retomassem os trabalhos? E não se esqueça de continuar andando de cabeça baixa, com as mãos para trás, sem ousar abrir a boca, porque o satânico psicopata golpista pode mandar lhe pegar, como ele fez com o presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O Space Liberdade informa que Kleber Cabral foi ouvido pela PF como investigado no inquérito das fake news, depois de dar entrevistas e de fazer críticas à operação da PF determinada pelo doente mental. Kleber Cabral simplesmente declarou, muito acertadamente cá entre nós, que a imposição de restrições sem um processo administrativo prévio ou uma prova de crime grave é uma tentativa de humilhar, constranger e amedrontar a categoria. Acontece que o intimidador mor está desesperado, querendo descobrir de qualquer maneira quem foi o responsável por vazar que a mulher dele, a dona Vivi, tem um contrato de 129 milhões de reais com o Bando Master, algo que jamais deveria ter chegado ao conhecimento público. E no Amapá, as investigações sobre os aportes que totalizaram 400 milhões de reais da Amprev, a Amapá Previdência, no Bando Master, avançam sobre mais um ponto central. Os investigadores querem saber se o ex-presidente da autarquia, Jocildo Lemos, que renunciou ao cargo no último dia 11, foi pressionado, orientado ou se de alguma forma induzido a concretizar os investimentos. E caso isso se confirme, quais seriam os atores que operaram o esquema? O Conselho Nacional de Justiça recebeu 60 denúncias e pediu explicações ao juiz que afastou crianças dos pais em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. O pedido foi instaurado de ofício e encaminhado à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o documento, assinado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, as manifestações recebidas pelo órgão questionam a conduta do juiz na vara de Arroio Grande, solicitam apuração pelos órgãos competentes e a aplicação de sanção disciplinar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou a remoção de postagens da deputada federal Bia Kicis, associando o Partido dos Traficantes, ou Partido do Tráfico, ou Partido do Trambique, ao narcotráfico. Na decisão, o desembargador Teófilo Caetano, num rasgo incomum de bom senso, levou em conta a demora para o pedido relacionado a conteúdos de outubro de 2025. Na visão dele, essa demora, por si só, mitiga a alegação de urgência. E, por último, mas não menos importante neste segmento político-policial, a informação da revista Oeste que confirma a completa falta de confiabilidade no meliante togado terrivelmente crente do pé quente, agora a cargo da relatoria do caso do Bando Master. E a visão de que, com esse indivíduo, é sempre uma no cravo, outra na ferradura. Depois de alterar para melhor o processo investigativo do Bando Master, o terrivelmente crente do pé quente decidiu que o depoimento do vigarista Daniel Vorcaro na CPMI do INSS poderia ou não ocorrer nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, porque Vorcaro não teria a obrigação de comparecer ao Congresso Nacional para responder às perguntas dos deputados e senadores que integram a comissão. E o vigarista resolveu que não quer depor, simples assim. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, já informou inclusive ao site Metrópolis que não haverá mais o depoimento. O preço médio do etanol subiu 0,22% em 12 estados
e no Distrito Federal, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A maior alta percentual da semana, encerrada no sábado 14 de fevereiro, foi registrada no Distrito Federal com 10,15%. No agronegócio, a produção de tomate bate recorde, mas o clima desafia a produção em 2026. No ano passado, o Brasil colheu quase 5 milhões de toneladas, mas está de olho no clima, que já afeta os preços do tomate nos supermercados. A revista Oeste informa que, nomeados pelo Papa Leão XIV, Dom Márcio Antônio Vidal de Negreiros e Dom Celso Alexandre tomaram posse como bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo. Dom Márcio assumirá a região de Santana e Dom Celso a do Ipiranga, auxiliando na coordenação pastoral e administrativa da Arquidiocese. Dom Márcio, de 68 anos, é natural de Dois Córregos, em São Paulo, e religioso da Ordem de Santo Agostinho. Dom Celso, de 58 anos, nasceu em Chavantes, São Paulo, e atuava como pároco da Catedral e coordenador de pastoral na Diocese de Ourinhos. Uma nova ponte de 27 milhões de reais corta o tempo de viagem de 1 hora para 25 minutos no Paraná. A ponte sobre o rio Ivaí vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, criando um novo corredor rodoviário no Vale do Ivaí e reforçando a infraestrutura viária do Fazendão fora dos grandes centros. Um estudo revela que Júpiter tem mais oxigênio do que o Sol e é uma cápsula do tempo. O novo modelo computacional da NASA e da Universidade de Chicago revela que Júpiter é rico em oxigênio e se formou além da linha da neve, também chamado de limite de neve eterna, que é a altitude mínima em montanhas ou regiões polares, acima da qual a neve persiste durante todo o ano, sem derreter completamente no verão. A Assembleia Nacional, o parlamento da Venezuela, controlado pelo chavismo, aprovou de forma definitiva o projeto de lei de anistia para os presos políticos. O texto já foi sancionado pela ditadora interina Delcy Rodrigues. A aprovação ocorre cerca de um mês depois da captura do ditador Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos em janeiro. Desde então, a Casa Branca tem pressionado o regime chavista, agora representado por Delcy, por profundas mudanças políticas e avanços concretos rumo a uma transição democrática. A lei poderá beneficiar centenas de detidos por motivos políticos na Venezuela, contemplando aqueles que foram investigados, processados ou condenados por fatos vinculados a episódios específicos de confrontação política ocorridos desde janeiro de 1999, quando o ditador Hugo Chávez chegou ao poder, até a promulgação da lei. Mais uma semana praticamente encerrada e essa edição está terminando. Por isso, eu aproveito para agradecer mais uma vez a você dessa grande família que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E mais uma coisinha. No fazendão de nossos dias, existem homens que odeiam a corrupção, não importa o partido. Também existem homens que defendem o partido, não importa a corrupção. O grande problema disso tudo é que a diferença entre eles não é política, é de formação, é de caráter. Até a semana que vem.